Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais no Público e na TSF. O nosso convidado de hoje é Bruno Soares Gonçalves, físico, investigador e um dos nomes mais relevantes na fusão nuclear em Portugal. Ele é o presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear e lidera vários projetos internacionais ligados ao ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, que é perto de Marselha, em França, que é o maior reator experimental de fusão em construção no mundo. Ao longo da carreira já representou Portugal em consórcios europeus, coordenou equipas científicas no JET, Joint European Torus, um reator experimental de fusão nuclear em operação em Culham, Inglaterra. Tem-se dedicado também à divulgação da ciência, em particular da energia de fusão, e tem discutido o uso da energia nuclear de cisão, que, ao contrário da energia de fusão, tem atualmente exploração comercial. Recentemente escreveu os livros Fusão Nuclear na Era das Alterações Climáticas, onde mostra como esta tecnologia pode ser, pelo menos em parte, a resposta às crises ambiental e energética, e ainda o livro Energia, o Desconforto do Pensamento, uma coletânea de artigos de opinião que explora a transição energética e o papel da energia nuclear nesse processo. Ambos estão disponíveis para download gratuito no site do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear. Bem-vindo, Bruno. Muito boa tarde. Olá, Bruno. Olha, conta-nos um pouco do teu percurso como físico. Porquê é que foste para a física e dentro da física porquê é que escolheste a fusão nuclear, o estudo dos plasmas? Bom, na realidade eu primeiro queria ser jornalista, mas depois decidi que era mais ir fazer experiências, passei pela química e apaixonei-me em determinada altura pela física por contacto com uma professora do secundário que me entusiasmou pela física, e mais tarde acabei na fusão nuclear por ação do professor Mariano Gago, que convidava imensas pessoas de diferentes áreas para que os alunos tivessem a oportunidade de saber o que é que havia em física. E houve um professor que trabalhava no Centro de Fusão Nuclear que achei piada e disse por que não. Mas estudaste onde? Diz lá a tua geografia. Eu estudei no Instituto Superior Técnico. Onde agora estás, não é? Onde continuo. E, portanto, é uma grande escola e tem lá esse Instituto de Fusão, Estudos do Plasma, há muitos anos, não é? É a escola de referência em Portugal nessa área, não é? Sim, o Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear já existe desde 2006, 2007. Antes era o Centro de Fusão Nuclear e o Centro de Física de Plasmas, que se juntaram, tornámos um laboratório associado. E tem vindo a crescer em torno das áreas da fusão nuclear controlada, dos lasers intensos e das tecnologias de plasmas, e hoje temos inclusive um polo na Universidade da Madeira, onde temos um grupo também muito proativo na área dos plasmas, às descargas. Olha, mas dentro de plasmas e fusão nuclear há várias maneiras, vários processos. Qual é o teu foco de investigação? Eu trabalho em fusão nuclear, sempre trabalhei em fusão nuclear, embora de vez em quando dou assim uma perninha noutros grupos. Mas cá não temos uma máquina que faça fusão nuclear, tens de ir a algum lado? A fusão nuclear existe um programa europeu de fusão nuclear e todos os laboratórios europeus que trabalham em fusão nuclear trabalham em conjunto num programa único com um objetivo comum, porque no fim o grande objetivo é produzir eletricidade a partir dos processos de fusão nuclear. Portanto, Portugal é parte desses consórcios, não é? Portugal é parte desses consórcios desde 1991. Pois, o David falou no ITER, que é o maior de todos, certo? O ITER é uma grande experiência mundial que envolve 7 parceiros, os Estados Unidos, a União Europeia... Até a China, não é? A China, a Coreia do Sul, Japão, Índia e até a Federação Russa. É o único projeto científico que tem os maiores países, os países mais notáveis, estão juntos, não estão juntos em mais nada, mas nem no CERN, nisto estão. Nestes estão e todos contribuem para tornar a fusão nuclear uma realidade. É um projeto internacional no qual nós colaboramos, quer através da Agência Doméstica Europeia, Fusion for Energy, que está localizada em Barcelona, quer com contratos diretos com o ITER, e para além disso, a nível europeu, existe o consórcio Eurofusion, que junta todos os laboratórios e que também tem o objetivo de avançar a energia de fusão, não só preparar a exploração do ITER, como pensar o pós-ITER. Pois. E Portugal participa aí com grandes meios. Qual é o tamanho da nossa colaboração?
Eu diria que temos uma contribuição significativa para as nossas dimensões. Temos cerca de 45 doutorados a trabalhar em fusão nuclear. Temos tido projetos significativos no desenvolvimento, em particular diagnósticos, para medir o que acontece nos plasmas, mas também controle e aquisição de dados e manipulação remota. O projeto tem estado atrasado, mas é falta de dinheiro, em grande medida, não é? Não é falta de dinheiro, tem alguns problemas técnicos, é um projeto complexo, a fusão é complexa, se não fosse complexa já teríamos resolvido o problema. Há muitos componentes que são first of a kind, são únicos, que até a indústria ainda está a aprender a fazê-los, tem-se atrasado bastante, mas a fusão tem progredido bastante. Houve resultados significativos, mesmo esquecendo o ITER, houve resultados significativos na National Ignition Facility com a fusão a laser. O JET também há 2 anos antes de encerrar, porque o JET terminou a operação em 2023, também teve um resultado bastante significativo. Agora precisamos do ITER e há uma aposta muito grande para... Quando é que achas que entra em funcionar? O número oficial é 2034, 2035. E acreditas? Para trabalhar em fusão é preciso um pouco de fé, mas eu acredito que sim. Eu acho que neste momento... Ainda estás no ativo nessa altura? Ainda estarei no ativo nessa altura então, e ainda por alguns anos. Vai ser mesmo mágico, vai ser energia grátis. A fusão não é claro. Ainda há muitos desafios para enfrentar. O ITER não vai resolver o problema. O ITER não produz eletricidade, não vai pôr energia na rede. É experimental, vai demonstrar a viabilidade de conseguirmos que todas estas tecnologias em conjunto consigam produzir um ganho de energia significativo. Mas depois ainda temos que operar uma máquina em contínuo. Temos que ter os materiais que consigam sobreviver ao plasma, que estamos a falar de temperaturas de ordem de 150 milhões de graus centígrados. Nós estamos a simular o que acontece no interior do Sol, mas atingimos temperaturas muito superiores. Os materiais têm que sobreviver quer à deposição térmica, quer aos neutrões e à radiação que é produzida. E para além disso existe ainda uma grande dificuldade, é que nós não fomos... A escolha do combustível para a fusão nuclear, que é o deutério e o trítio, 2 isótopos do hidrogênio, é interessante, é aquela reação que ocorre com a menor energia possível, e mesmo assim estamos a falar de 150 milhões de graus centígrados, mas o trítio não é abundante na natureza. O inventário de trítio neste momento são 30 kg em todo o planeta. O que quer dizer, como escolha, não foi brilhante a escolha de combustível. Pode-se fazer trítio a partir de lítio, em particular lítio 6. Mas todo este processo de transformar o trítio em o lítio 6 em trítio a partir dos neutrões que se formam do plasma, ainda é preciso aprender um bocadinho. E é esta parte da aprendizagem que é necessária. Este lítio não tem nada a ver com aquela... É o mesmo lítio, mas não tem nada a ver com aquela que estejam as baterias de lítio. É uma coisa completamente diferente. É o mesmo lítio e virá do mesmo sítio. Consumirá muito menos lítio. Haverá necessidade... A tecnologia é que é completamente diferente. A tecnologia será completamente diferente. Outra é química, esta é física nuclear. Precisamos refinar o lítio para retirar sobretudo o lítio 6. Haverá um impacto do neutrão, há uma reação... há uma reação nuclear entre o neutrão e o lítio irá se converter em trítio, que depois temos que retirar e voltar a injetar dentro da máquina. Todo este processo, em teoria, funciona bem, na prática ainda precisamos testar. É por isso que ainda existem muitas infraestruturas que estão a ser construídas. Por exemplo, os nossos colegas espanhóis estão a construir em Granada um grande acelerador que se chama IFMIF-DONES, cujo principal objetivo é testar materiais, garantir que conseguimos ter materiais que consigam sobreviver à fusão nuclear. Muito bem. Eu, se calhar, agora propunha um pequeno passo atrás, portanto, que é, temos estado a falar de fusão nuclear. Os reatores nucleares que estão em funcionamento e que são comerciais são os reatores de fissão nuclear, portanto, o contrário da fusão. Talvez podes explicar o que é a fusão nuclear e como é que ela se diferencia da cisão? Sim, a fusão nuclear, o objetivo é simular o que acontece nas estrelas, é juntar núcleos de átomos leves, obrigá-los a fundirem-se e nessa fusão liberta-se energia. E nós depois, no fim, o grande objetivo é transformar essa energia em eletricidade. Naquilo que é a fusão, os métodos mais tradicionais, usamos deutério e trítio, são 2 isótopos de hidrogênio. Existem outros processos de fusão, mas deutério e trítio é aquele que tem mais probabilidade de ocorrer a menor energia. Por exemplo, existem ideias mais... que usam hélio 3, também não é muito abundante na Terra, na Lua talvez. Existem ideias que usam próton-boro, que até têm a vantagem que nem produz radiação, o próton-boro, mas a natureza aí passou-nos a perna, porque o próton-boro não precisa 10 vezes mais energia. Ou seja, se já é difícil aquecer um plasma para fazer deutério e trítio, o próton-boro será ainda mais difícil. Portanto, a fusão ocorre quando se cria um plasma com uma temperatura muito elevada que obriga a essa fusão entre esses 2 isótopos. Quando conseguimos dar energia suficiente aos núcleos para que eles vençam a repulsão
e se fundam. Se juntem. Se São juntem. positivos, não gostam uns do outro, mas isto de uma maneira muito simples, mas também nos campos magnéticos, digamos, muito fortes, não tem outro remédio, entram E um energia- contra o outro e mudam a identidade, passam os Oh, Carlos, eu não sou físico, por isso eu acho que há uma maneira que me ajuda a perceber isto, que é o que acontece no Sol, não é? Eu sei que não é o que acontece nestes reatores experimentais, que é juntar dois núcleos de hidrogênio, que têm o número atómico 1, juntam-se e fazem um com o número atómico 2, ou seja, com 2 prótons no núcleo, que é o hélio, não é? Portanto, há uma fusão que cria um núcleo maior. É um bocadinho mais complicado porque passa pelo deutério. Sim, pronto, e nós damos logo o deutério e o trítio juntamente Já para ter dá os um passo à neutrões frente. certos. Sim, mas basicamente é isso, é juntar Mas e depois no final obtém-se hélio também? no final obtemos hélio. E o hélio também é importante no processo de fusão, porque primeiro é preciso muita energia para começar o plasma, mas depois é preciso sustentar a reação, e é aí que vem o núcleo de hélio. O hélio também, quando se forma, também tem uma energia significativa, e esse hélio é essencial para autoaquecer o plasma e sustentar o calor do plasma. Ou seja, esse hélio vai colidir com as outras partículas que estão no plasma, nesse gás ionizado, e vai depositar energia. E é isto que vai sustentar a reação. É a parte onde nós mantemos o plasma quente. O plasma O é feito David de hélio. colocou aqui um ponto que é interessantíssimo, que é a comparação com o Sol. De algum modo estamos a tentar imitar o Sol, mas não da mesma maneira, porque o Sol tem uma parte que é muito lenta e nós queremos fazer as coisas mais... Não, e o Sol tem a força da gravidade, que também Pois, ajuda. mas falta aqui, Nós não é? aqui, de alguma forma, temos que mudar isso. Nós usamos As campos- reações não são exatamente as mesmas do Não Sol. são as mesmas, mas é um processo de fusão nuclear. E o tal plasma é feito de hélio? Não, o plasma é um conjunto de gases. O Ah, plasma ok. é um gás. Vamos usar aquilo que é a definição oficial de plasma. É um gás ionizado, é o quarto estado da matéria. Para chegar lá, nós precisamos dar energia a um gás, ao estado gasoso, para conseguir arrancar os eletrões dos núcleos, e temos uma nuvem de eletrões e núcleos ou íons, que é o plasma. É um gás ionizado, globalmente neutro, porque o conjunto de cargas mais ou menos anula-se, e que exibe um comportamento coletivo. O que é que isto significa? Que aquilo tudo se ajusta sempre que introduzimos uma instabilidade e como um todo, e tendo um comportamento coletivo. Portanto, não é o estado líquido, não é o gasoso, nem o gás, é um plasma. É um plasma, é o quarto estado da matéria. E para lá chegarmos... O fogo é um precisamos- plasma. Fogo, de alguma forma, é um plasma, não é totalmente, mas sim, o fogo tem lá um gás ionizado, não está em equilíbrio, mas sim, é um plasma, de alguma forma. Vocês nos vossos laboratórios têm lá pedacinhos de plasma aqui? Nós temos vários tipos de plasmas. Os plasmas são engraçados, é que os plasmas variam desde os plasmas muito densos ou pouco densos até aos plasmas muito frios e muito quentes. Nós temos plasmas ultrafrios, muito próximos do zero absoluto, onde paramos átomos com lasers, é os plasmas quânticos, até temos aos plasmas de fusão nuclear, onde nós estamos a falar de plasmas mais densos que o Sol, ou menos densos que o Sol, mas com uma temperatura superior ao Sol. E depois existem todos os plasmas intermédios. Por exemplo, nós temos um dispositivo onde fazemos grafeno a partir de um processo de plasmas, um dispositivo patenteado. Os plasmas têm múltiplas utilizações, uma delas a fusão nuclear. E na fusão nuclear, o desafio é que fazer o plasma em si consome muita energia, é isso? Aquecer o plasma consome muita energia. É preciso aquecer o plasma com os ingredientes certos, atingir a temperatura para que se dê a fusão. Quando ocorre a fusão, os núcleos de hélio que se formam têm que colidir o suficiente com os outros átomos que estão no plasma para sustentar a temperatura da reação, e depois ainda temos que conseguir, sai um neutrão também na reação, que vai em direção às paredes, e temos que conseguir usar esse neutrão com o lítio para produzir o trítio, para depois reiniciar todo o processo. Manter aquilo, não é? Manter aquilo em- A Olha, ideia falaste- é produzir mais energia do que aquela que se usa para manter o processo a funcionar. É esse o objetivo, é produzir mais energia, porque senão, pronto, é muito divertido. Tem tecnologias Só que a energia magníficas, conserva-se. mas não... Mas a energia não se cria, conserva-se. Tem a fazer transformações que deem rendimento. São transformações que têm rendimento. Há uma perda de massa no processo de fusão nuclear, e há o famoso E igual a mc quadrado, é No esta fundo, a energia. ideia de Einstein a funcionar no Sim. Sol e também aqui na Terra. Falaste dos avanços que têm sido feitos. Em particular, falaste, por exemplo, no caso dessas experiências com lasers com fusão por laser, que são progressos significativos, não é? Que atingem, digamos, ainda não são autossustentáveis, mas incendeiam a coisa com lasers poderosos. Qual foi o momento ou descoberta que mais te marcou na pesquisa em fusão nuclear? Há acontecimentos recentes que tu achas que vão, enfim, ter impacto no futuro? Vamos ver, eu diria que nos últimos 3, 4 anos
o resultado da National Ignition Facility, que aliás tem vindo a ser reproduzido ainda há pouco tempo. A National Ignition Facility conseguiu produzir 4 vezes mais energia do que aquela que gastou nos lasers incidentes. É um passo muito importante, estimulou a imaginação do público novamente acerca da fusão nuclear. Vem nos jornais, nas televisões. Vem nos jornais, nasceram uma montanha de empresas, então depois disso, de startups. O que é que falta? Se conseguiu produzir 3 ou 4 vezes mais energia do que se investiu em energia. Para conseguirem, eles têm que acertar numa pellet de combustível muito pequenininha com 192 lasers. E eles acertam uma vez por dia. Para produzirmos eletricidade temos que acertar muitas vezes por segundo. É uma super arma apontada, apontada a uma coisinha de nada. É uma coisinha de nada. Tem uma questão de pontaria que falta. Pontaria. Depois tem os outros problemas que a fusão por confinamento magnético também tem, que é os materiais, o produzir o trítio, o aproveitar a energia, porque no fim nós queremos aquecer água. Pelo menos nestes processos tradicionais, nós estamos a aquecer água de uma forma mais complicada, porque um reator de fissão nuclear aquece água da mesma forma que um reator de carvão... Para fazer andar turbinas, não é? Para fazer andar turbinas. No fim queremos fazer vapor. Simplesmente temos ali uma forma de aquecer água altamente sofisticada. Certo. Se acreditas que há então 2 tecnologias que competem, a dos lasers e a dos campos magnéticos, qual achas que é a tecnologia que vai ser dominante? Aqui está-se a apostar mais, em geral, no confinamento magnético. Os lasers têm tido um avanço significativo. Houve avanços muito importantes nos lasers. Por exemplo, os lasers que a National Ignition Facility usa são dos anos 80. Hoje, em ganhos energéticos, em termos dos lasers, temos lasers que são 40 vezes mais eficientes, o que quer dizer que também há avanços muito significativos na área do laser. Mas eles terão que resolver todos os problemas que nós temos na fusão magnética e ainda têm que acertar na pellet muitas vezes por segundo. Têm que lançar uma bolinha para lá para o meio e acertar muitas vezes por segundo, e não é só uma pellet, porque na realidade eles não usam só uma pellet, eles para conseguirem o ganho tiveram que usar, a pellet está dentro de um cilindro que é irradiado, o processo ainda tem algumas complicações. Eu acho que a fusão nuclear por confinamento magnético está de facto mais avançada. Aquela do ITER A do ITER, ou não necessariamente só a do ITER, porque também há um outro modelo que é os stellarators, em que os campos magnéticos são usam umas bobinas um bocado mais retorcidas, que têm algumas vantagens, do ponto de vista da física, tem algumas vantagens que o volume é mais pequeno, mas também pode haver avanços significativos. Mas voltando à pergunta de que avanços mais significativos é que houve recentemente, um deles tem a ver com os supercondutores de alta temperatura. O MIT, por exemplo, neste momento está a desenvolver uma empresa que nasceu... que permitem conduzir eletricidade quase sem resistência e que permitem criar campos magnéticos muito fortes. Muito elevados e não à temperatura baixa, como é o caso dos supercondutores que são usados no ITER. No ITER são os próximos do zero absoluto. São muito próximos do zero absoluto. Estamos a falar de cerca de menos 270 graus, pelo menos, para conseguir arrefecer. E os supercondutores de alta temperatura, neste momento, já estão pelo menos 70 graus acima disso. Para fazer muito quente é preciso coisas muito frias, não é? E depois ainda temos o problema adicional, é que temos o plasma muito quente, 150 milhões de graus centígrados, separados por uma pequena parede e os supercondutores muito frios. Temos ali um gradiente térmico gigantesco só naquele espaço da máquina. Tem um bom isolamento, não é? Tem um bom isolamento e, aliás, foi um dos problemas do ITER e um dos atrasos foi que o isolamento teve problemas de corrosão quando meteram a cobertura de prata sobre o isolamento, o processo não foi bem limpo e teve... E essas novas tecnologias, que há protótipos, será possível ter reatores de fusão mais pequenos, quer dizer, que não tenham o gigantismo do ITER, por exemplo? Essa é a aposta, por exemplo, da Commonwealth Fusion Systems, que é o reator que nasceu do MIT, com os supercondutores de alta temperatura. Sim. Há ainda algumas dúvidas. Primeiro, a proximidade dos supercondutores a uma fonte de radiação, que é o plasma de fusão nuclear, se os supercondutores vão sobreviver. Há alguns testes a serem feitos e talvez consigam sobreviver. Depois há a questão do plasma e a sobrevivência dos materiais, porque estamos a fazer uma deposição muito maior num volume, ou estamos a libertar a mesma quantidade de energia, mas num volume menor, o que quer dizer que a área à volta é menor, há uma deposição de calor muito superior. Há aqui alguns problemas. Acredita-se que pode vir a funcionar, sobretudo a Commonwealth Fusion Systems está a apostar nessa abordagem. Há empresas privadas a pôr muito dinheiro aí. Sobretudo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, neste momento, deve haver mais de 40 empresas privadas. Há investimento de capital de risco a porem.
Na Europa também começam a aparecer. Eu, pessoalmente, ainda tenho algumas dúvidas que muitas destas empresas tenham a noção completa, algumas terão, mas muitas das empresas que tenham a noção completa de todos os desafios que ainda temos pendentes. O tempo que tem de passar antes de ter rendimento, não é? Portanto, o campo magnético que é produzido pelo tal supercondutor, não é? Ele é para confinar o plasma, suponho eu. É para limitar o movimento das partículas elétricas carregadas do plasma em direção às paredes. Ao fazermos isso, limitamos a interação das partículas com as paredes. Aquilo está no vácuo, está no vazio. Está no vazio. E minimizamos a hipótese, ou minimizamos a deposição de calor por interação com essas partículas. Falaste de radiação. Enfim, a radiação que existe não se compara com a radiação, a radioatividade que existe na cisão nuclear, porque uma das vantagens da fusão é precisamente a grande diminuição de radiação, mas há alguma, não é? Há alguma, não só porque produzimos radiação gama, produzimos neutrões, há interação entre essa radiação e os neutrões e os materiais que estão nas paredes. Por exemplo, mesmo que usamos aços especiais, é impossível ter aços que sejam totalmente isentos de impurezas, e algumas dessas impurezas, por interação com a radiação vinda do plasma, ficam ativadas. Ou seja, algum do material que está próximo do plasma e que vai interagir com a radiação que vem do plasma vai ficar ativado. Radioativo. E vai haver há alguns estudos... Mas o processo é mais controlável do que no caso da cisão, não é? O processo é controlado, a cisão também é bastante controlado e sabemos exatamente quanto material é que lá está radioativo. Em princípio será material radioativo de média intensidade. Não é controlável, é menos quantidade de material radioativo. A menos quantidade, há alguns artigos que têm vindo a pôr algum cuidado na afirmação que é menos radioativo. O total de materiais ativados até pode vir a ser maior dependendo da dimensão do reator. Um reator de fusão... A vantagem não é a falta ou diminuição da radioatividade. A vantagem é a quantidade de energia que se produz. E o facto de os resíduos que se produzem serem radioatividade de baixa média intensidade. Claro. Não é os resíduos de alta intensidade... Que demoram milhões de anos. Que demoram milhões de anos, mas que sabemos como tratar. Já podemos falar também da... Então vamos avançar para esse tema da... Vamos falar então da energia, designadamente do papel da energia nuclear, tanto a decisão, que é a atual, como a de fusão no futuro, na descarbonização do setor energético e no combate às alterações climáticas. Que papel é que estas tecnologias diferentes, mas ambas nucleares, podem ter agora e no futuro? Bom, eu acho que talvez começasse pela fissão nuclear, e vou usar algo que eu tenho usado muito, mas que é para que as pessoas percebam bem. A energia de cisão nuclear ou fissão nuclear é uma arma de descarbonização maciça. Porque se nós analisarmos aquilo que é o ciclo de vida que envolve a prospecção do minério, do urânio, todo o processamento, a construção da central, a sua operação e o desmantelamento, e há estudos feitos pelas Nações Unidas, chega-se à conclusão que a cisão nuclear produz 5 a 6 gramas de CO2 por quilowatt-hora produzido. É muito menos que qualquer outra das formas... Incluindo tudo, não é? Incluindo tudo, o ciclo de vida. É uma análise de ciclo de vida. Incluindo a construção. Incluindo a construção e desmantelamento. E é mais baixo que eólico, solar? Mais abaixo que eólico, mais baixo que o solar. Aliás, até porque o solar, neste momento, até há algumas dúvidas se os cálculos têm em conta como são feitos os painéis solares na China. Porque grande parte neste momento do fornecedor é a China, vem de lá. Eles têm 90% da produção de painéis. Sim, é 80 e tal. Sim, está muito próximo neste momento e ainda envolve muitos combustíveis fósseis. Mas pronto, acreditando nos números, de facto, a fissão nuclear é uma arma de descarbonização maciça e que eu acho que nós precisamos ter em conta para apoiar este processo. É uma arma, mas não há muitas armas dessas no mundo. É 10% de energia elétrica só no mundo, não? Mas na Europa é 20%. Se temos uma forte aposta. Graças à França, não só a França, porque temos a Suécia, por exemplo, temos a Finlândia. Sim, mas o número da França é mais mesmo assim, na Suécia estamos a falar de cerca de 30%, 40%. Suécia e Finlândia, eu troco sempre se é 30%, um deles é 30% ou até 40%. Tem um valor significativo e temos vários outros países que têm nuclear. Então a Europa tem 20% nuclear. Tem passado um pouco, 20%, 22%, oscila um pouco, mas sim, neste momento temos. Com tendência a crescer? Com tendência a crescer porque tem havido mais países a demonstrar interesse. Por exemplo, a Polónia, temos a Eslováquia, temos... O programa polaco tem sido atribulado. Sim, mas tem. Até neste momento, Itália está a voltar a ponderar a energia nuclear. Mas vai demorar, porque um dos problemas desses reatores, além do grande investimento, é o tempo que demora a construção. Demoram, mas nós precisamos é ter um portfólio no fim que
garanta aquilo que é a procura, ou que forneça, de acordo com a procura, e que garanta baixos preços. O portfólio não é só nuclear, muito provavelmente passa por um portfólio que tem um misto de todas as energias. Aliás, uma das coisas que eu tenho... Incluindo fóssil, ou todas as energias, tirando o fóssil? Incluindo fóssil, bom, eu excluiria o fóssil. Agora, quando nós temos... uma discussão, e quando temos uma discussão que envolve o nuclear ou muitas das energias renováveis, as renováveis precisam dos fósseis, nem que seja porque às vezes não há sol nem há vento e alguém tem que entrar em ação e a regra geral é o gás. Aliás, o presidente da EDP disse há umas semanas numa entrevista que eu até creio que foi no Público ou no Expresso, disse ainda vamos precisar do gás por muitos e bons anos. Gás natural. Estava a ser sincero. Estava a ser sincero porque, de facto, ou consideramos o sistema como um todo e a grande pergunta é renováveis mais gás ou é renováveis com nuclear a opção? Que é com o nuclear em vez Eu do defendo, gás. sobretudo, que temos que fazer uma análise de um chamado estudo de custos totais do sistema, porque vários países já o fizeram. É uma análise que tem em conta o que é que vamos precisar em termos de produção de energia elétrica e estima-se que vai aumentar muito, não é? Estima-se que vai aumentar muito. O que é que vamos precisar? Quais as necessidades de backup? Qual é o mercado de capacidade necessário? E quando nós temos em conta não só o custo de construção e o chamado custo nivelado da eletricidade, mas temos em conta o sistema como um todo, vários estudos em vários países têm chegado à conclusão que um mix com nuclear e renováveis consegue de facto ser mais barato e baixar o custo total do sistema. Chegamos à parte polémica desta nossa entrevista. Bruno, Portugal não tem centrais nucleares e deixou de ter o reator de investigação que teve durante muito tempo em Sacavém. Na tua opinião, Portugal deve ter centrais nucleares? Se deve, porquê e que tipo de centrais? Primeiro que tudo, deve fazer o estudo de custos totais do sistema. Deve avaliar qual é o portfólio energético que satisfaz aquilo que é a nossa procura. Porque nós queremos atrair centros de dados, nós queremos atrair indústrias eletrointensivas e para isso é necessário pensar o que é que queremos, porque não podemos esquecer neste momento, e o argumento é porque é mais barato, importamos 20% da nossa eletricidade vinda de Espanha. Mas e se nós continuarmos a crescer... Houve o apagão agora, não é? Houve o apagão e algumas pessoas dizem que Espanha lançou o bebé com a água, nós fomos os primeiros a ir. A ser postos fora da rede para tentar manter o sistema. Mas não querendo desviar do assunto da central nuclear, haveria alguma coisa a fazer que não foi feita no caso do apagão, na tua opinião? Do apagão não sei, até porque os relatórios não temos informação informação suficiente. Muita gente diz que é falta de inércia, outros dizem que foi problemas de sobretensão. É difícil neste momento saber qual é a situação. Aguardemos. Mas voltando então, há estudos por fazer e em Portugal não estão a ser feitos? Porque é que não são? Eu acho que há estudos por fazer. Temos que ver... É a opinião pública que é contra a energia nuclear? A opinião pública não é contra, curiosamente, porque saiu há umas semanas a União Europeia publicou um estudo era qualquer coisa sobre a compreensão das tecnologias, que os vários países tinham das tecnologias. E havia lá uma pergunta sobre a energia nuclear, se consideravam a energia nuclear relevante ou importante. Não me lembro exatamente os termos. E a conclusão foi engraçada, é que apenas 1 em cada 3 dos portugueses eram notoriamente contra a energia nuclear. Havia 14% que não opinaram, mas mais de 50% claramente é favorável a que se considere. O que é diferente de dizer... Sim, meta ali atrás do meu quintal. Isso é o aspecto seguinte. Mas aí também temos que ver que há países onde, neste momento, há regiões desses países que querem ter as centrais nucleares, porque compreendem que instalar uma central nuclear é um fator de desenvolvimento regional, atrai indústria, atrai pessoal especializado, atrai as famílias do pessoal especializado e com isso vêm os serviços, e há vários países a conseguirem compreender isso. Esta discussão ainda não tivemos em Portugal. No quintal as pessoas não querem nada. Há imensos protestos por causa de instalações de centrais fotovoltaicas e até digamos, de instalações bastante extensas de energias renováveis. Há muitos protestos das populações. Eu acho que elas têm um impacto no ambiente, não é? Tem um impacto, mas não há nada que se faça que não tenha impacto no ambiente. Temos que ver os prós e os contras. E eu acho que aqui é importante conseguir um contrato social com a população. É tentar dialogar com a população, explicar as vantagens e também dar-lhes garantias que elas vão beneficiar. O que eu acho que há muito medo, e temos visto isso no lítio, o lítio vem cá, esburacam-nos aqui o monte à volta e não fica cá nada.
E nós temos que garantir que o contrato social com a população garante benefícios para a população local. E como eu estava a dizer, em zonas onde se constroem centrais nucleares, há um fator de desenvolvimento regional e que pode ser alavancado e que se pode conseguir. E agora fala-se também no nuclear na questão de fazer reatores como quem faz aviões, não? Reatores pequenos e modulares que são montados num sítio qualquer e que podem ser montados e que podem ser instalados, por exemplo, para alimentar uma pequena cidade. Vês que o futuro do nuclear pode ser esse? Reatores pequenos modulares que, por exemplo, certas entidades compravam como quem compra um avião? Eu vejo que os reatores modulares têm algumas vantagens. Os modulares, estamos a falar de reatores até 300 megawatts, é cerca de um terço, um quarto de um reator de grande dimensão. Tem uma vantagem, desde logo, que é... podemos ter vários, o que dá alguma redundância, caso um falhe. Tem uma segunda vantagem, eles neste momento ainda não é claro que sejam mais baratos, mas podem ser construídos mais rápido. Ao serem construídos mais rápidos e tendo em conta que parte do custo de uma central nuclear, da construção de uma central nuclear é o custo de capital, é os juros que se pagam. Isso é um grande problema, não é? É um capital intensivo, quer dizer... É capital intensivo, isso não há dúvida. Não se constrói. É ter muito dinheiro e esperar muito tempo a amortizar. O tempo varia para onde estamos a olhar e para o tipo de central. Tem havido casos em que demoram muito tempo. O capital intensivo, claramente. No entanto, neste momento em Portugal discutimos a eólica offshore. E os valores que falam para a eólica offshore, se calhar daria para construir uma central nuclear. Há aqui, é preciso... Mas a tecnologia é mais acessível, diria eu, não é? Quer dizer, os donos da tecnologia licenciam a tecnologia a preços mais acessíveis do que uma central dessas modernas, por exemplo. Deve ter custos logo à partida de tecnológicos. É mais acessível, mas se o custo total é o mesmo, no fim o que importa é quanto a eletricidade... Se queremos alavancar a economia, no fim o que conta é quanto é que vai custar a eletricidade para as pessoas, para as empresas. Se no fim conseguirmos um modelo em que de facto baixa o custo da eletricidade, mesmo sendo intensivo do ponto de vista de capital, se calhar é algo que tem que ser considerado. Há um outro aspecto do tempo, e o tempo e a descarbonização. Há um exemplo engraçado que é a construção das centrais nucleares nos Emirados Árabes Unidos, e comparar isso, por exemplo, com aquilo que foi o nosso progresso em termos de construção de eólica e solar em Portugal. Isso foi muito rápido aqui. Não foi. Na realidade, os Emirados Árabes Unidos, mesmo com todo o processo de licenciamento atualmente, têm 4 reatores em operação e já ultrapassaram em potência instalada e energia produzida tudo o que nós conseguimos nos últimos 20 anos. Demoraram tempo, mas conseguiram já ultrapassar em termos de produção de eletricidade. Tem os petrodólares, não é? O dinheiro também vem de combustíveis fósseis. Mas tem outra vantagem, que é a história da descarbonização, que é o argumento que, enquanto está a ser construído, nós estamos a descarbonizar. Mas se nós integrarmos a eletricidade produzida, em 2030 eles já produziram mais eletricidade do que todas as eólicas e solares que nós construímos até hoje. O que quer dizer que esse argumento da descarbonização demora tempo, mas depois descarboniza muito rapidamente. É algo que tem que ser pensado como um todo. E depois há a questão dos materiais. Do ponto de vista de materiais e consumo de materiais, a energia nuclear consome menos materiais do que, por exemplo, a solar e a eólica. E, em particular, que a eólica offshore, que é muito intensiva do ponto de vista de materiais. Terras raras, por exemplo. Terras raras. Parece um grande fã das eólicas e solares. Eu, na realidade, sou fã de termos um portfólio que seja o adequado para o país. O que não convém é acreditarmos ou aceitarmos em tudo o que nos é dito, porque é posto muito esforço em vender-nos esta ideia. Mas a descarbonização é uma coisa importante, com certeza, mas não é a única coisa. Quer dizer, a relação com o ambiente vai além da descarbonização, não é? E a questão dos resíduos, por exemplo, das centrais nucleares? Os resíduos, nós sabemos como tratar os resíduos. Os resíduos existem, são perigosos, mas, e só para ter uma ideia, tem novamente a ver com os materiais e a densidade energética. É fácil fazer umas contas assim de merceeiro. Isso é que as pessoas não querem no quintal deles. Sim, mas os resíduos, se toda a eletricidade que nós vamos consumir ao longo da nossa vida fosse produzida com base em energia nuclear, os resíduos de alta intensidade, os que têm que ser armazenados, caberiam num terço de uma lata de refrigerante. Para cada um de nós. Para cada um de nós. Um terço se fôssemos americanos, precisávamos da lata inteira, porque eles consomem 2,7 vezes mais ainda eletricidade que nós. Tá bem, isso dá-nos uma ideia. Onde é que se põe a lata? Em contentores. Sabe-se perfeitamente como armazenar. Todas as centrais, por exemplo, em Espanha, atualmente têm os resíduos armazenados ao lado da central. Ocupam muito menos espaço do que, por exemplo, todas as cinzas que foram produzidas na central de Sines. Muito menos espaço em termos de área. É fácil armazenar, é seguro armazenar
e sabe-se como fazer. Depois há a deposição geológica profunda, que tem sempre uma ideia interessante por detrás. É que nós falamos em resíduos, mas devíamos falar em combustível usado. Porque a ideia por detrás é sempre que nós vamos conseguir reaproveitar, se necessário. De nome é a mesma coisa. Não, porque a ideia é que são armazenados com a perspectiva de recuperá-los mais tarde para usar como combustível em reatores de futura geração. E começam a aparecer reatores... É uma esperança que não sabemos... Já existem fast breeders e já ainda são experimentais, mas já existem em operação. E já existe também reciclagem de combustível. O lixo nuclear vai ser usado, é isso? É esse o grande objetivo, que vai também estender muito a vida a vida do urânio e do combustível nuclear para lá daquilo que nós sabemos ser as reservas existentes. Muito bem, portanto, os resíduos nucleares são obviamente uma preocupação e um argumento de muitos opositores do nuclear, mas a segurança do nuclear é um tema que, de modo mais amplo, gera dúvidas e receios. Como é que avalias a segurança das tecnologias nucleares atuais e o que é que mudou desde os incidentes históricos mais traumáticos como Chernobyl e Fukushima? Bom, primeiro que tudo, o medo que as pessoas têm é um pouco irrealista. Aliás, como escreveste num artigo, não morreram tantas pessoas como se diz. David andou a estudar estas coisas. Não, mas na realidade... se nós formos ver o número de vítimas, tivemos em conta toda a energia produzida pelas diferentes fontes de energia, fomos ver o número de vítimas. O carvão é o maior, mas o nuclear, o nuclear está ao nível do solar e da eólica. Produz muito poucas vítimas. E já tendo em conta os 4.000 vítimas associadas a Chernobyl e 576 associadas a Fukushima, que é preciso dizer, em Fukushima ninguém morreu vítima de radiação nem de libertação de radiação. Foi o processo de evacuação. O nuclear aprendeu, primeiro, Chernobyl não era um reator que fosse representativo daquilo que são os reatores nucleares, já não era na altura, era um reator que tinha como objetivo principal produzir plutónio. Só alguns ainda desse estilo, não é? Ainda existem uns 7 em operação, talvez já não 7, porque alguns estão na zona que foi invadida pela Ucrânia e talvez não estejam em operação e muitos deles vão ser... Invadida pela Rússia. Não, a Ucrânia, da zona que a Ucrânia invadiu da Rússia, daquele payback que eles lhe deram em Kursk. Há um muito próximo que parou. Já sei, aquela coisa pequenina. Sim, aquela coisa pequenina. E havia lá um que neste momento está parado, mas todos espera-se que estejam desativados até 2030. Há um aspecto interessante. Apesar do acidente de Chernobyl, em Chernobyl, um reator igual continuou a produzir energia elétrica durante muitos anos após o acidente e continuou a operar. Porque aprendeu-se com o acidente. Primeiro, o reator de Chernobyl não tinha edifício de contenção, mas aprendeu-se sobretudo quais foram as instabilidades que deram origem ao problema e todas essas instabilidades foram resolvidas. Mas se formos para Fukushima, que é muito mais representativo daquilo que são os reatores que temos atualmente, Fukushima teve um erro de concepção, porque foi construído junto ao mar, mas replicou o desenho de uma zona de tornados, por isso é que tinha todos os geradores abaixo do nível, no subsolo, que era na cave, que era para proteger de um tornado, esquecendo-se que havia tsunamis e a parede não era suficientemente grande. E depois o que aconteceu, quando faltou a eletricidade e o núcleo começou a derreter, foi a acumulação de hidrogênio. Faltavam recombinadores de hidrogênio no topo do edifício que aliviassem a pressão de hidrogênio para evitar aquela explosão, porque um reator nuclear não explode, o que explodiu foi o hidrogênio que se acumulou lá dentro e evitar aquela explosão. Hoje os reatores têm acumuladores de hidrogênio, não têm, pelo menos junto ao mar. Não se repetiria o que se passou em Fukushima? Muito dificilmente. Todos os reatores, sempre que há incidentes... Os tsunamis são muito raros também. Distribuem informação e aprendem. Aliás, eu acho, se me deixarem contar uma história que eu acho que é muito mais relevante... Acabar, mas acabamos com a história. Não, porque eu acho que é muito mais relevante. A norte de Fukushima existia a central de Onagawa. Onagawa é uma central que teve como um engenheiro responsável uma pessoa da zona que se lembrava ter ouvido uma história ao avô que dizia que em tempos a água tinha chegado ao templo. E quando foi construída a central insistiu muito em que a central tinha que ser elevada em relação ao mar, que tinha que ter um muro elevado e teve que combater a elite na altura e os donos da empresa. Prestar atenção aos avós pode render, não é? Pode render. Não, mas teve uma coisa mais interessante. Não só ele construiu a central elevada em relação ao mar, com o muro elevado, como ainda construiu uma espécie de piscininha à frente do muro, que era naquele momento em que a água retrocede e que foge um pouco da costa, ficava lá a água acumulada para a central continuar a poder arrefecer. E depois a água vinha e tudo continuava a operar. Onagawa desligou
com o terremoto, estava muito mais próximo do epicentro, desligou como deveria ter desligado e sobreviveu intacta e foi o local na zona onde a população se refugiou no pós-tsunami. É uma história que, quando se aplica boas práticas de engenharia, quando se consideram todos os aspectos, de facto, as coisas resultam. E o nuclear tem uma aprendizagem contínua, e essa aprendizagem contínua faz com que a cada dia é mais seguro operar uma central nuclear, porque todas aprendem, está tudo numa base de dados, sempre que há um incidente, todas as centrais têm que tentar resolver para evitar que esses acidentes aconteçam. Agora é mesmo para acabar, porque estamos no tempo da questão do Irão. Um dos perigos é o uso de material, digamos, de urânio para terrorismo, ou para, no caso até, de terrorismo de Estado. Esse perigo existe sempre. Eu diria que não, porque isso é o mesmo que dizer que não podemos construir aviões porque eles podem bombardear. Podem ser usados para bombardear. Sim, mas devemos ter cuidado com os aviões. Mas com... Por isso é que existe a Agência de Energia Atómica que controla tudo. Mas o enriquecimento necessário para uma central nuclear é muito abaixo do enriquecimento necessário para produzir uma bomba nuclear. É preciso uma ação deliberada e de anos, como aconteceu no Irão, para transformar aquilo que é um programa nuclear civil num programa nuclear militar. É preciso muitas centrifugadoras, é preciso infraestruturas dedicadas. E pensas que esse programa existia? É uma intenção de criar, porque temos pouca informação, não é? No Irão, não há dúvida que eles estavam a enriquecer o urânio, penso que neste momento. Mas ao nível de militar? Ao nível militar, sim. Havia pelo menos o urânio já a 60%, já havia uma quantidade significativa. Eles tinham centrifugadoras com a possibilidade de enriquecer até próximo dos 90%. E não há nenhuma razão civil para o fazer. Essa é que é a questão principal, porque o urânio altamente enriquecido, para além de bombas nucleares, eventualmente submarinos nucleares, mas nem todos os submarinos nucleares precisam de urânio altamente enriquecido. Alguns até usam urânio normal, como é o caso dos franceses, e operam como um reator normal. Tem de haver fiscalização, não é? A fiscalização existe sempre, e só o facto de ter uma central nuclear obriga a que haja fiscalização. E existem muitos mais países que têm programas nucleares civis do que países que têm programas nucleares civis e programas militares. E até existem países que têm programas só militares sem ter nuclear civil. A questão aqui... E há países que não declaram, que sei lá, a Índia ou o Paquistão. A Índia ou o Paquistão, sabe-se que têm armas nucleares. nucleares. A Coreia do Norte, Israel. A Coreia do Norte também fez os testes e sabe-se. Israel já se tem algumas dúvidas, mas talvez tenha armas nucleares. Sim, as estimativas dizem que tem 90 a 400. Já dos anos 60, uma coisa antiga. Sim, desde a central de Démona, e que terão feito a arma. Pronto, mas há algumas questões. Mas é preciso distinguir. Um programa nuclear civil não tem um caminho direto para um programa nuclear militar. Sim. E eu costumo dizer, o conhecimento pode ser usado para o bem e para o mal, e pode ser usado mal ou bem. E no nuclear civil estamos a usar o conhecimento bem. Aliás, a fusão também tem o lado militar, todos sabemos. Sim, pode. A fusão nuclear descontrolada é uma bomba termonuclear. Sim. Mas não é o nosso objetivo, nem sequer um reator nuclear de fusão explode. É uma situação completamente diferente. O processo físico que ocorre é exatamente o mesmo. Mas um com controle e outro sem controle. Muito bem. Penso que foi muito esclarecedor. Muito obrigado e até ao próximo, Mais Lento do que a Luz. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.